Olá, pessoal. Então, chegamos aqui ao terceiro vídeo desta poesia recebida pelo Poeta Estelar sobre a nova era. Então, já falamos sobre as crianças da nova era, falamos sobre esse padrão de pessimismo que muitas vezes ainda está impregnado em nós, de não acreditarmos que é possível, né, vivermos num planeta melhor, com uma energia mais elevada. E agora nós vamos falar realmente da necessidade da gente mudar padrões, mudar crenças, para que a gente adentre de uma forma mais leve, mais consistente na tão sonhada nova era. Então, quando nós falamos, né, de nos abrirmos aí para novas crenças, novos padrões de pensamento, de comportamento, não significa que a gente vai negar tudo que a gente aprendeu até hoje, né? A gente não vai entrar num caminho de desrespeitar tudo que a gente já aprendeu, tudo que a gente viveu. A gente vai, antes de tudo, reconhecer que tudo é muito vivo, que tudo é energia, que tudo é muito dinâmico, né? Então, que muita coisa a gente precisa realmente mudar, a gente precisa ter essa vontade de quebrar esses padrões que tanto seguram a gente, né? Que impedem da gente realmente viver coisas mais tranquilas, de a gente expandir a nossa consciência. Então, a nova era, não, eu acredito que ela não pede isso, né? Que a gente interrompa nada de uma forma assim muito abrupta, muito forte, mas que a gente aproveite, que a gente sinta essa frequência, né? Que a gente mude, que a gente busque conhecimento, como já foi falado, que a gente busque autoconhecimento, para que a gente se abra, para que a gente expanda a nossa consciência e consiga realmente sentir essa frequência que a nova era traz, né? E eu acho que quando a gente fala de crença, né, aqui o mais importante é a gente entender que essas crenças, como a gente já falou em outros vídeos, elas vieram de várias e várias camadas espirituais, de outras encarnações, de conexão com os nossos fractais, mas vieram também, né, da nossa família, da nossa cultura, crenças religiosas, né, que a gente discutiu também. Então, as religiões, muitas religiões são pautadas em medo, né, em uma cobrança muito forte para que a gente tenha determinados comportamentos. Então, isso já não vai mais caber na nova era. Exatamente. E eu acho que uma das crenças que está ao longo dos anos ficando cada vez menos intensa é negar a reencarnação. Eu acho que é muito importante esse entendimento que a vida continua, que nós vivemos várias oportunidades e o que a gente é hoje é o que a gente já foi, né? Mesmo porque com isso a gente vai entender esse processo todo das crianças da nova era. Eu acho que a crença mais eu acho que até mais, que mais nos amarra é você negar que você é que você é um feixe energético que utilizou muitos corpos diferentes em muitas oportunidades, né? Então, acho que isso é uma das crenças. Eu acho, assim, que tem outras crenças que, na verdade, a revolução do ser traz muito, né? Todo esse processo que a gente faz na Casa de Amor. Então, assim, o mapa natal, né? O tarô, sempre foi muito envolto em crenças que, na verdade, não possibilitava que a gente enxergasse com tanta clareza o quanto essas técnicas são importantes para o nosso autoconhecimento, para a gente compreender exatamente o que a gente veio fazer nessa vida, a nossa missão, que o mapa natal traz de uma maneira muito clara, muito precisa. Então, essas crenças com relação à energia, a energia do reiki, que é algo maravilhoso,
e que muitas pessoas ainda não conseguem entender exatamente o quanto, né, isso é benéfico, isso é importante, né? Aí várias outras crenças, pessoal, né? Crenças, né, de todos os tipos, né? E a Renata falou uma coisa que é importante, que ela falou assim, a gente não pode desrespeitar aquilo que a gente, assim, o que chegou para nós até hoje. Não existe para nenhuma pessoa aquele pensamento de, assim, eu dormi de um jeito, para tudo que eu quero descer, porque não quero mais ser aquilo do dia para a noite. Não existe isso. E a revolução do ser, ela dá essa oportunidade. É como se você subisse, se desse a oportunidade de subir nesse ônibus, né? Metaforicamente, e em camadas, em cada movimento, em cada terapia, a cada atendimento, a oportunidade de reflexão. Então, é com cuidado, com respeito, assim, tendo aquela abertura de, às vezes, uma palavra que você diz bem colocada, a pessoa já entende, consegue transformar aquilo para a vida. Então, isso faz com que a gente se veja como uma consciência em constante aprendizado, se transformando, mas também compreendendo que muitas dessas camadas, daqueles que nos criaram, da nossa ancestralidade, dessas outras oportunidades de vida, também eram consciências que também, naquele momento, fizeram o que acharam que era o ideal, né? E isso, a gente começa a compreender o todo, mas a gente só consegue ter esse olhar para o todo quando a gente olha primeiro para si, quando a gente se cuida primeiro. E tá aí um grande novo ensinamento também, né? Mostrando o nome da poesia. Servilismo e submissão não são mais aceitos na nova era. Você não pode servir demais ao outro e esquecer de você, bem como você não pode fazer a submissão do seu eu em virtude de auxiliar o próximo. Então, o servir deve ser consciente e a submissão não deve existir. Você não deve submeter o seu eu, subjugar o seu eu, porque são crenças que limitam e não deixam, não facilitam, não propiciam a nossa expansão de consciência. Então, a nova era também traz um chamado para um despertar coletivo. Então, há um impulso energético trazido por essas crianças que falam, ou vai, ou vai. Não. É o relógio cósmico batendo as suas 12 badaladas e pedindo, amigo, sai da cadeira e se mexe. Então, fazendo uma prática terapêutica, seja na revolução do ser, ou seja, em qualquer outro tipo de técnica, você está propiciando a si a oportunidade de olhar nas entrelinhas a sua sombra. Dar luz àquilo e aí conseguir fazer a sua mudança. E essa mudança, ela deve ser paulatina também. Não vai acontecer da noite para o dia, não dá para você entrar no ônibus cósmico e mudar da noite para o dia, da água para o vinho. Não tem como, é um processo. Só que você tem que entender que esse processo, ele acontece para todo mundo. Então, todo mundo está num degrau evolutivo nesse momento. Seja estagnado nele, porque não quer se movimentar, ou seja, caminhando a sua escada evolutiva. Mas todos estão num degrau. E é justamente esse degrau é que está fazendo esse despertar. É que você olha para o lado e fala, nossa, aquela consciência ou aquela pessoa está fazendo algo. Eu também preciso me mexer. Ou, não. Isso não combina comigo. E aí vem os pessimismos, vem as tendências negativas, ou vem a tendência positiva. Eu preciso mesmo mudar, porque isso não está bom. Então,
a mudança de paradigmas faz com que os paradoxos da nossa consciência se esvaiam, caiam. Então, o despertar coletivo está acontecendo justamente de uma forma rápida, de uma forma que está mostrando que é o momento de se mudar. Foi dada a largada para participar das mudanças que o planeta, que a comunidade como um todo está passando. Então, você vai escolher ficar olhando a ver navios, aquilo passar, ou você vai se movimentar junto naquele efeito, causando uma mudança para si, se conhecendo, trazendo reflexão aos seus atos, curando-se das suas dores, memórias, traumas, e fazendo com que isso traga a sua verdadeira evolução. Pois, afinal, a revolução do ser causa a evolução do ser. Todos os dias nós crescemos, e nós sentimos também, assim por dizer, na pele isso, porque nós experimentamos todos os movimentos, do 1 ao 13. Então, nós sabemos como é passar por cada movimento e ver a mudança, a transformação. Se hoje nós podemos falar com tanto amor dos movimentos da Revolução do Ser, é porque nós sentimos que é bom. E não é no sentido da gente pregar para você ou para qualquer outra pessoa que ele é bom e que você precisa fazer. Não. É se você sentir dentro de você, porque tudo tem o seu sentir. Então, se o seu sentir faz um chamado, olha a consciência, faça isso que vai ser bom, você vai fazer. Se não, isso não reverbera comigo, não faz sentido para mim, tá tudo bem. Então, tá aí mais uma coisa que a Nova Era traz, um novo ensinamento. Ouça a sua intuição. Então, o despertar da mediunidade também está acontecendo de uma forma avassaladora. Quantas pessoas nós vimos na Casa de Amor no ano de 2025 com mediunidade reprimida? Com necessidade de fazer o alinhamento com a sua essência, ou seja, o alinhamento mediúnico. Justamente por ter passado por tendências pessimistas, de eu não quero ouvir, eu não quero ver, eu não quero enxergar, eu não quero sentir, eu não quero saber. E é algo que é tão positivo e que traz para nós a ciência de que nós somos seres que temos um dom divino, que é intermediar consciências, que é sentir, que é mediar, que é poder se conectar. Nós estamos aqui, cada um em seus lares, mas estamos conectados em consciência, em egrégora. Quantos não gostariam de ter uma oportunidade dessa hoje? Não é mesmo? E pegando até o gancho do que você falou de mediunidade reprimida, fazendo o link com crenças, né? Quantas crenças estão linkadas as pessoas a terem medo da sua própria mediunidade, né? Quantos medos estão embutidos, né? Porque nós fomos ensinados que isso ou é pecado, ou é coisa do diabo, enfim, né? Tem tantas frases pejorativas em relação à mediunidade, né? Fazendo com que a pessoa realmente se feche, não desenvolva esse dom tão maravilhoso por conta, de mais uma vez, de crenças que foram embutidas ali ao longo de gerações e também vivências passadas que trouxeram tanto medo, né? Exatamente. Mas esse aflorar da mediunidade é um dos efeitos da nova era, né? É uma energia que está assim varrendo tudo e todos. Então, essas colocações do poeta na poesia, a gente tem que prestar muita atenção no sentido de deixar as crenças que não servem para a gente, que a gente olha e fala assim, não, eu quero um outro olhar, uma nova postura, deixar de lado esse pessimismo que só faz com que a gente não avance, né? Porque não tem como brecar. A nova era está aí. Então, a gente precisa realmente desse entendimento que nós temos que
modificar padrões que nós abraçamos desde sempre, para buscar novos padrões, né? É importante ressaltar que, assim, a nova era, ela não vai ser uma nova religião, ela não vai ser um Não, sistema fechado, não é um conjunto de dogmas, né? Então, ela vai realmente se manifestar num âmbito bem sutil, né? É uma frequência energética. exatamente, é sobre abraçar mudanças que trazem crescimento, que trazem conexão. A gente não pode se esquecer que nós somos energia, e tudo que fazemos, a gente manipula energia o tempo todo, seja na forma falada, pensada, a nossa ação, a nossa intenção, e muitas coisas, a gente, no começo do vídeo, quando a gente começou a falar agora aí sobre o servilismo, né, que você trouxe e tal, muitos de nós aprendemos que a gente tem que estar sempre disponível para ajudar o outro. A gente tem que estar sempre ali tendo atitudes, sendo boazinha. São ensinamentos valorosos. Mas, na medida que a gente vai se conscientizando do nosso papel, a gente faz isso de uma forma melhor. Que seja assim, eu só vou poder ajudá-lo se eu estiver bem, porque se eu não estiver, ele não vai ter o melhor de mim nisso. Eu não vou conseguir ajudá-lo da forma como ele realmente necessita. Então, eu vou ter a liberdade de me conhecer e dizer assim, olha, nesse momento, eu não consigo auxiliá-lo, mas amanhã podemos. Muita coisa que é o que a gente diz aqui, é que o problema não é dizer não, né? E a nossa geração, ainda teme muito, e a gente diz sim para muita coisa, e às vezes se sobrecarrega, assume compromissos, assume tarefas de que depois a gente tem que correr atrás. E, além disso, de cuidar, e o servilismo, ele está embutido num monte desses sims, né? E quando a gente faz isso, a gente olha mais para nós, a gente se respeita e começa a compreender melhor o outro. Por que tudo isso que eu estou falando dessas atitudes? Porque é onde você vai colocar a sua energia. A mediunidade é um canal energético. Então, se eu conseguir saber onde eu vou colocar e a forma que seja equilibrada para mim e para o outro, quando essa mediunidade começar a aflorar através de uma forma muito comum, como ele trouxe da intuição, eu vou estar mais equilibrada, eu vou conseguir ouvir, eu não vou estar agitada, querendo, assim, fazer 1000 tarefas no dia, ajudar muitas pessoas, porque dentro de mim eu aprendi que eu tinha que ser assim. Então, e dizer esse não momentâneo, carinhosamente, né, você equilibra e se abre para essas emoções. Exatamente. Isso é uma crença, né? Que a gente está derrubando nesse momento, né? De se autovalorizar e de falar um não com carinho, com amor, com respeito, que realmente traz para a gente mais equilíbrio, mais paz, e a certeza, né? Que a vida é simples e bela. Exatamente. Então, quantas crenças, né, nós já quebramos e ainda temos para quebrar, quantos padrões que nós repetimos sem mesmo ter consciência ainda. Então, por isso, mais uma vez, como é importante a gente mergulhar, né, nesse assunto, entender, ter essa intenção de mudança, porque esse é o verdadeiro passaporte para a nova era, né? É o quanto a gente é capaz de deixar o velho para trás e de estar aberto para o novo, né? E pegando um gancho aqui com o próximo assunto, é justamente falar das novas condutas que teremos que ter, né? Quais são as novas condutas da nova era?
o que a gente vai precisar usar mais na nova era? Né? Será que é a força, a nossa visceralidade, ou é a nossa intuição? Né? Então, vamos ver o que o próximo vídeo nos aguarda. Então, muito obrigada até aqui, e até o próximo vídeo.